Gaudium in Dominum. Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Liturgia o terceiro domingo do Advento, chamado também Domingo Gaudete, ou seja, o domingo da alegria, em vista de que nós entramos agora, com este domingo, na reta final de preparação para a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros 2 domingos preparávamos a segunda vinda, agora nos detemos a preparar a celebração da primeira vinda pelo mistério da encarnação. E assim a Igreja convida-nos já a irmos nos introduzindo nesta alegria que é própria daqueles que se alegram com a vinda do seu Senhor, com a vinda daquele que veio para dar a vida por nós, para nos resgatar da realidade do pecado, para nos fazer filhos e filhas de Deus. O Evangelho, nós ouvimos que as pessoas, ouvindo a pregação de João Batista, iam até ele e perguntavam o que eles deviam fazer. Vamos recordar que a pregação de João Batista era uma pregação de chamado à conversão para preparar aquelas almas para receberem o Messias. E eles iam então até João para serem batizados nas águas do Rio Jordão, no chamado batismo de arrependimento. Reconheço minhas falhas, minhas misérias, me arrependo e venho aqui então ser batizado como um sinal exterior. Mas João Batista tinha muito claro diante dos seus olhos que a missão dele era uma missão preparatória, e é por isso mesmo que, diante até daquele burbúrio, daquela dúvida que de algum modo acontecia ali entre as pessoas, alguns se perguntando, se questionando se João Batista era o Messias que eles aguardavam, João Batista trata logo de esclarecer e diz: olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então, João Batista está deixando muito claro qual é o batismo que Cristo dará. É o batismo que não é apenas um ritual, mas é o batismo que realmente transforma, que regenera, que limpa, liberta as nossas almas do pecado e nos faz filhos de Deus. É justamente a partir disto que nós começamos a compreender o chamado que a Igreja nos faz a nos alegrarmos no Senhor. Compreender que nós, em Cristo e com Cristo, somos feitos filhos de Deus. Que outra maneira nós poderíamos conseguir compreender o quanto Deus ama a cada um de nós, senão que justamente pelo fato de Ele nos fazer seus filhos. Vamos colocar aqui uma breve proposta comparativa. Se nós não acompanhamos diretamente, não conhecemos diretamente, com toda certeza já ouvimos falar, já vimos algum vídeo, alguma coisa acerca disso, quando uma criança, ela não tem os seus pais biológicos, ou por algum motivo essa criança foi deixada em um local para adoção. Quantas vezes nós vemos esse testemunho da alegria daquelas crianças quando são adotadas por uma família, quando encontram um lar, quando são feitas realmente filhas de alguém de uma família. Agora, se algo que é meramente humano causa tamanha alegria pelo amor que essa criança irá receber, pela segurança, por poder ter alguém por ela, quanto mais nós
devemos nos alegrar ao sabermos que órfãos éramos, sujeitos ao pecado e à miséria do pecado, escravos, na verdade, do pecado, e nós fomos libertados disto, e nós fomos adotados, feitos filhos de Deus. Então nós vamos compreendendo como o mistério da encarnação que estamos celebrando, ele vai ao mesmo tempo nos introduzindo no mistério da encarnação, do nascimento de nosso Senhor e de tudo aquilo que este mistério irá introduzir, trazer para a nossa vida enquanto cristãos. E aí nós vamos entendendo o sentido deste convite, desta exortação que está profundamente presente na liturgia de hoje. São Paulo começa a segunda leitura dizendo isso: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Do mesmo modo, o profeta Sofonias, na primeira leitura, canta de alegria a cidade de Sião, rejubila povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Nós vemos como este convite, como essa exortação à alegria, ela se faz presente, e se faz presente porque de fato nós somos chamados a viver esta alegria. Devemos compreender, meus irmãos e irmãs, que a alegria faz parte da vida de nós cristãos, ou ao menos deveria fazer. E eu creio que se nós não vivemos esta alegria, é porque possivelmente não compreendemos ainda o amor ao qual nós somos chamados a viver com Deus. Porque quem se sabe amado por Deus e o ama, eu diria que é praticamente impossível não viver esta alegria. E é claro, vamos deixar isso bem explicado. Quando o padre fala de alegria, eu não falo da gente viver como se a gente fosse assim um abobalhado, como se nós fôssemos alienados, como se nós não compreendêssemos as aflições, as dificuldades, as lutas. Não é posar de maluco e ficar rindo para tudo e para todos, como se não houvessem as dificuldades. Não é isso, porque a alegria que nos vem de Deus é aquela alegria que nos traz uma paz e uma segurança interior, de tal modo que o mundo ao nosso redor pode estar sendo destruído, nós nos mantemos serenos, em paz, alegres, porque de fato tudo ao nosso redor pode nos ser tirado, pode ser destruído, mas a nossa filiação divina, o amor que Deus tem por nós e o amor que nós podemos em consequência ter por Deus, isso ninguém pode nos tirar. E este deve ser o motivo da nossa alegria. E essa realidade, meus irmãos e irmãs, da alegria, ela é de fato muito importante, porque inclusive ela faz parte do testemunho que nós somos chamados a dar a este mundo. O testemunho de quem se alegra por ser filho de Deus, de quem se alegra por ser amado por Deus. E por isso nós devemos cultivar, nós devemos ter um zelo, um cuidado para essa alegria, que será um bem para nós e que também será um bem ao outro. Mas eu diria que talvez a nossa grande dificuldade muitas vezes é que nós não cultivamos esta alegria, nós não cuidamos desta alegria. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria delas, infelizmente, nós temos uma tendência torta de só dar valor àquilo que não vai bem, de só falar sobre o que não está bom, de só reclamar daquilo que não está dando certo, que não está indo de acordo com aquilo que nós achamos que deveria ser.
e aí nós vamos murmurando, nós vamos reclamando, nós vamos pondo defeito, nós vamos puxando as coisas para baixo. Me perdoe lhes dizer, nós vamos ficando rabugentos, porque muitas vezes de 10 coisas, tudo bem, pode ser que 7 deram errado, mas a gente, mesmo assim, nunca leva em consideração aquele pouco que deu certo ou que está bem. Vamos aplicar isso às nossas realidades. Pense, por exemplo, na sua realidade familiar. Pense, por exemplo, na sua realidade de convívio, trabalho, escola. Pensemos na realidade da comunidade paroquial. Se nós não temos muitas vezes essa tendência torta de só botar defeito no outro, é a esposa pondo defeito no marido, o marido pondo defeito na esposa, os pais dos filhos, os filhos dos pais, o empregado no patrão, o patrão no empregado, no colega, no irmão da pastoral, no coordenador do movimento, no padre, o padre nos fiéis, e aí vai. Se a gente só fica colocando defeito, só fica dando peso a isso, parecerá que a vida é só isso. Entendam, eu não estou dizendo que nós não devamos nos esforçar para melhorar, para crescer, para mudar. Devemos sempre. Alguma coisa que não vai bem, vamos lutar para mudar isso. Mas precisamos entender que é necessário, faz bem, louvar e agradecer a Deus por aquelas coisas que vão bem, por menores que sejam. Imaginemos, dentro dessas realidades que eu mencionei, família, trabalho, a vida da igreja, se nós começássemos, ao invés da gente criticar, falar mal, dizer que não está bem, que não está bom, se a gente começasse a dizer: olha fulano, que bom que você fez isso, admiro muito essa tua qualidade, acho muito importante esse trabalho que você faz, sei que não é fácil, sei que às vezes não consegue fazer como gostaria, mas vai lá, levanta a cabeça, segue fazendo isso, porque é muito fácil a gente criticar, mas vamos nos colocar no lugar, porque às vezes a vontade que o padre tem, quando a gente ouve uns murmúrios, então já que o lírio do campo é tão inteligente, tão bom assim, assume essa função e faz melhor. Vou pegar um exemplo bem simples: reclama de alguma coisa na liturgia, reclama que fulano não é bem, que o ministério de música é isso, então vai você ler, vai você assumir o ministério de música da missa. Ah não, mas eu acho que fulano é assim, fulano é assado, O padre já passou por uma experiência em uma paróquia, onde o padre trabalhou, onde as pessoas reclamavam demais de uma catequista do catecumenato. Ah não, porque eu acho ela muito cara fechada, ela é muito bruta, porque ela diz as coisas muito na cara, ela não tem caridade, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sempre dizia: então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com ela que ela não vai mais cuidar da turma do catecumenato, e é você que vai assumir o lugar dela, mas você vai ter que assumir com a competência que ela tem, porque é uma pessoa que cursou faculdade de teologia, e mesmo assim, todos os anos ela prepara encontro por encontro, e eu sou testemunha disso, porque várias vezes ela me abordava, perguntando: padre, esse ponto aqui, eu estava estudando, mas eu não compreendi direito, eu já procurei no dicionário crítico de teologia, eu já procurei não sei aonde. Ela procurava em fonte que nem eu já tinha estudado, e mesmo assim ela vinha, com 20, 30 anos de experiência no catecumenato, e perguntava. Mas o mais interessante é que todo mundo murmurava e reclamava, mas quando chegava o momento de receber os sacramentos, ela entrava várias vezes na fila de madrinha, porque os catecúmenos convidavam ela. Alguma coisa de bom tinha ali, mas as pessoas não conseguiam enxergar isso. E quantas vezes é assim? Se a gente olhar para a realidade familiar, é sempre pesando naquilo que é o calcanhar de Aquiles, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais.
mas e aquilo que há de bom, e o esforço, e o empenho que ele, que ela colocam em viver bem aquilo que lhe é atribuído no seu lugar como esposo, como esposa, como mãe, como pai. Porque também depois, quando aquela pessoa vem a falecer, não adianta fazer discurso bonito na beira do caixão, não. Porque daí já foi. O momento de amar e de dar valor é agora. E eu insisto, eu não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça dos erros. O que está errado tem que melhorar. Precisa converter, precisa mudar, sim. Mas dar valor às pequenas coisas, às pequenas atitudes, né? Aos pequenos esforços, às pequenas dedicações, que nem sempre são tão pequenas. Só quem está do lado de dentro sabe, né, o quanto às vezes aquela pessoa se empenha por dar conta daquilo que é a missão dela. E ainda mais quando se tem a mania de ficar comparando com o outro. Ah não, porque a família do ciclano, é porque o pai e a mãe do Beltrano, porque o esposo ou a esposa, né, de tal família. Mas e você sabe o que está acontecendo lá dentro? Até mesmo porque hoje em dia olhar de fora é fácil, né? Porque tem muita gente que vive de aparência. Por fora, né, como dizia um ditado antigo, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Essa é das antigas, né? Mas não é assim, gente. Então, como eu dizia, não é a gente se basear em uma coisa, né, de um faz de conta. Aquilo que é real, mas o que é real dê o seu devido valor. Acolha com alegria, viva de maneira alegre aquilo que está ao teu alcance. Louve a Deus, porque é assim que nós vamos levantando os nossos, vamos nos levantando e vamos vivendo com alegria aquilo que nos é possível. E com toda certeza essa alegria de viver bem, de viver intensamente, isso nos ajudará a crescer, a mudar, a melhorar e a tornar as coisas ainda melhores e a alegria ser ainda maior. E é assim que nós vamos nos deixando contagiar pela alegria de Deus, e nós vamos também evangelizando, porque com toda certeza, se as pessoas do lado de fora conseguirem observar em nós uma alegria que eles sabem que não está nas coisas humanas, não está no dinheiro, não está no poder, não está no bem-estar e conforto humano, mas é aquela alegria que eles ficam se perguntando de onde é que vem isso. Como muitos comentavam acerca dos primeiros cristãos, vede como eles se amam. Nós estaremos silenciosamente evangelizando. Não sei vocês, mas o padre, às vezes, quando vai fazer algumas visitas, passa por umas experiências interessantes, porque geralmente as visitas são aos enfermos, pessoas acamadas, doentes, e a gente vai com a ideia de oferecer um consolo, de oferecer ali um apoio, e muitas vezes o que a gente encontra é uma pessoa sorrindo, com alegria, e a gente sai de lá pensando, poxa, e eu reclamo por tão pouco, e eu acho difícil tão pequenas coisas tão pequenas, aquela alegria que contagia, mesmo muitas vezes no meio de um sofrimento, de uma luta. Então percebamos que se todos nós, no meio das nossas batalhas, cultivarmos um pouquinho mais esta alegria que nos é dada pelo Senhor, quanto bem faremos a nós mesmos, quanto bem faremos aos nossos, à nossa família, ao nosso ambiente de trabalho, à nossa comunidade paroquial. Então, meus irmãos e irmãs,
ouvindo este convite do Senhor, que nós possamos realmente tomar posse, abraçar esta alegria a qual nós somos chamados a viver. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos.